Olá, estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora, professora, revisora e afiliada, e hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo na prática de uma introdução, de uma excelente introdução no seu TCC. Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Combinado? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia, dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, então, vamos lá. Primeiro passo, eu listei alguns elementos que tem que ter na sua introdução. E relembrando, né, a introdução, ela faz parte dos elementos textuais, ou seja, ela faz parte do coração aí do seu trabalho. É ali que você vai, no caso, mostrar alguns elementos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então fica até o final do vídeo. Bom, primeiramente, para ter uma boa introdução, você tem que ter uma boa contextualização do tema. Ah, mas o que é uma contextualização do tema? É você mostrar toda a evolução, pelo menos os principais pontos de evolução daquele assunto, entendeu? Aí aqui eu dei o exemplo da contextualização do tema da inteligência artificial, né, que tem revolucionado diversos setores da economia. Isso aqui, lembrando, gente, não é uma introdução completa, porque uma introdução completa, para ela ser uma boa introdução, ela tem que ter pelo menos, assim, a meu ver, 2 páginas, entendeu? Então aqui é só para vocês, digamos assim, destravarem a escrita. Eu estou dando um exemplo, entendeu? Mas não um exemplo completo, é só, digamos assim, só uma amostra, entendeu? Da introdução. Então, beleza. Aí coloquei aqui, por exemplo, esse parágrafo: a inteligência artificial tem revolucionado diversos setores da economia, o setor financeiro não é uma exceção. Até coloquei no meu TikTok, né, sobre uma inteligência artificial, inteligência chinesa de psique, né, que tinha ultrapassado o chat GPT, né, a OpenIA, e causando um prejuízo enorme. Até fiz esse vídeo lá, tá lá no meu TikTok. Então vamos lá. Capacidade da IA de analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e realizar previsões tem impactado a forma como as empresas tomam decisões, desde a concessão de crédito até a gestão de investimentos. Sim, isso é verdade, isso é uma boa contextualização, porque aqui ele está mostrando não somente a importância da inteligência artificial, ele está mostrando também onde que ela é usada, entendeu? Onde que ela pode ser usada. Ele não está mostrando, por exemplo, aqui o que está faltando nessa introdução, né? No caso, na parte da contextualização, um pouquinho de como foi, no caso, a evolução até chegar na inteligência artificial, entendeu? Isso aí é o que ficou faltando um pouco. Então vamos para o próximo tópico: delimitação do tema. Aqui você vai mostrar até onde o seu tema é válido, certo? Lembra quando eu falei sobre amostra e população? Para você, no caso, analisar um determinado fenômeno, como se torna inviável verificar toda a população, porque às vezes a população é muito grande, entendeu? Isso torna a pesquisa mais cara. Então o que você faz? Você pega uma pequena amostra, lembrando, a amostra tem que ser aleatória, ou seja, ela não pode ter nenhum indício de tendenciosidade. Inclusive eu fiz um vídeo sobre alguns pontos que você tem que ficar atento nas suas pesquisas, alguns sinais de tendenciosidade. Se vocês não viram, eu vou deixar linkado o vídeo aí. A delimitação do tema é você mostrar até onde a sua pesquisa é válida, você mostrar tintim por tintim: olha, eu analisei um grupo assim, assim, assado. Eu fiz um questionário baseado nessas perguntas abertas ou fechadas, e como o objetivo foi tal, entendeu? É você ser bem prático, objetivo e sim verdadeiro, descrever tudo que você fez aí na sua pesquisa. É também importante na sua introdução você pelo menos mencionar o problema de pesquisa, ou seja, qual que vai ser o problema daquele assunto que você pretende solucionar ou trazer uma nova visão. Aí aqui ele mostrou, né, diante desse contexto surge a seguinte questão: de que forma a inteligência artificial influencia na tomada de decisão em empresas do setor financeiro no Brasil, considerando os benefícios e desafios da sua implementação. Que ele mencionou o problema de pesquisa, né, que é o problema que você vai tentar resolver, que você vai tentar, no caso, mostrar se a sua hipótese inicial é válida ou não. Justificativa. A justificativa, ela é para você demonstrar a relevância desse estudo. Ali que você vai vender o seu peixe. Por que essa pesquisa merece? Ela merece ser financiada, ela merece esse estudo. Por que ela merece esse estudo, entendeu? Aí eu
fiz esse parágrafo aqui. A relevância desse estudo reside na necessidade de compreender como a IA está transformando o processo de tomada de decisão nas empresas do setor financeiro. Setor crucial para a economia do país, a pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento de melhores práticas na utilização da IA, além de fornecer insights para gestores e profissionais do setor. Então, aqui é uma justificativa válida, ou seja, você mostrar a relevância desse estudo. Claro que você pode citar quantas, digamos assim, se a sua pesquisa você vê, no caso, 1, 2, 3 requisitos de relevância, ou por que ela merece ser estudada, aí você lista, entendeu? Isso aí não tem muito, digamos assim, não é necessário que você só mencione um. Aliás, quanto mais você mencionar, melhor. Mas, claro, também tome cuidado para não mencionar, digamos assim, para não ficar só nisso, entendeu? Porque você tem que ter um contexto, assim, do todo, entendeu? A sua introdução, mais ou menos, uma boa introdução tem que ter mais ou menos 2 páginas, entendeu? Não estou falando que não possa ultrapassar, não é isso, entendeu? Não existe uma regra, mas, geralmente, uma boa introdução bem feita, com todos esses tópicos sendo bem descritos, leva mais ou menos esse tanto. Mas aí eu sei que vai depender da forma que a pessoa escreve. Evite ser muito prolixo, entendeu? E seja direto ao ponto, tá? Essa é a minha dica. E, claro, objetivos, né? O geral, né? Que é a meta principal que você pretende alcançar ao pesquisar esse assunto. E os objetivos específicos são todos os passos que você tem que tomar para atingir o objetivo geral. Aí eu dei esse exemplo aqui. Analisar a influência da inteligência artificial na tomada de decisão da empresa do setor financeiro no Brasil. Aqui, para você delimitar ainda mais, ó, o exercício de delimitação do setor financeiro no estado, sei lá, de São Paulo, e pegar um bairro ainda, entendeu? Aí você está delimitando ainda mais a sua pesquisa. Aí específicos, identificar os principais tipos de IA utilizados pelas empresas do setor financeiro, descrever como a IA é utilizada no processo de tomada de decisão, avaliar os benefícios e desafios na implementação de IA na tomada de decisão, analisar o impacto disso nas decisões estratégicas e operacionais. Aqui ele citou 4 objetivos específicos. Geralmente de 3 a 5 tá bom, entendeu? Mas se quiser fazer mais também não tem problema. Não acredito que o professor vai achar ruim de você ter muitos objetivos específicos. Então vamos lá. Metodologia. Metodologia já é, no caso, todas as ferramentas, como que você fez a sua pesquisa, como que foi feita a coleta e análise de dados, quais foram, no caso, os dados que foram válidos ao seu ver, quais foram os critérios que você validou esses dados, e os que foram descartados e por quê. É muito importante você descrever isso na sua metodologia. Então, para atingir os objetivos propostos, será utilizada uma abordagem, olha, ele está explicando aqui qual foi a abordagem metodológica mista, ou seja, vai ter dados quantitativos e qualitativos, combinando métodos quantitativos e qualitativos. A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas com gestores de empresa do setor financeiro, a análise de documentos e dados secundários e a aplicação de questionários online. Ou seja, aqui ele está descrevendo qual metodologia que ele vai usar, tanto metodologia qualitativa quanto quantitativa. A parte qualitativa vai ser por meio de entrevistas e a parte quantitativa, no caso, vai ser analisar os dados secundários e os documentos, né? Vai ser a análise de documentos e os dados com a aplicação da inteligência artificial. Então vamos lá, agora vamos usar, no caso, a estrutura da introdução. Basicamente a introdução, ela vai ser dividida, entendeu, nas 4 sessões. A primeira sessão apresenta a revisão teórica sobre a inteligência artificial, sim, vai ser toda a parte do contexto, tomada de decisão do setor financeiro. A segunda sessão descreve a metodologia utilizada, aí a terceira sessão apresenta e discute os resultados. Sim, é importante você explicar que aqui ele está explicando a estrutura da introdução, entendeu? Porque a introdução ela é um apanhado de tudo, por isso que geralmente as pessoas optam por escrever ela por último. E a quarta sessão apresenta as conclusões do estudo, as limitações da pesquisa e sugestões para futuras pesquisas, ou seja, melhorias que podem ser feitas com essa pesquisa. Ficou claro? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, curta, comente, compartilhe. Lembre-se, esse conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia, dicas de português. Vou deixar abaixo também o link da ferramenta que eu indico, o monográfico está logo aí abaixo na caixa de informações. Comprando pelo meu link, você tem acesso aos meus bônus. Se vocês quiserem também conhecer um pouco mais sobre os meus serviços acadêmicos, entendeu? Tem aí o link do meu portfólio e do blog, onde tem lá os artigos. Eu dei uma parada de escrever artigos, mas eu estou voltando, gente. É como eu disse, como eu sou sozinha, entendeu? As coisas demoram um pouco e eu tenho muito. Fora isso, eu tenho outros trabalhos. Então é isso. Até a próxima. Bons estudos. Foquem no TCC e tchau.